Fala galera, tudo bem com vocês? Claudino. Você já parou para pensar por que tantas vezes o papel do Product Owner ele é confundido com um mero administrador de tickets no Gira? A imagem que eu vou compartilhar com vocês hoje é realmente esse framework de atividades do produto, mostrando exatamente tudo aquilo que um bom gerente de produto deveria estar fazendo nas grandes empresas ou na grande maioria das empresas hoje. E sabe o que não aparece em lugar nenhum? O gerenciamento de tickets, forçar time a construir algo ou gastar horas inflando o seu backlog. Isso não é gestão de produtos, isso é uma ilusão de controle. E no vídeo de hoje eu vou tentar te mostrar essa confusão, entender de onde ela vem e principalmente detalhar quais que são as verdadeiras responsabilidades de quem está no papel de produto. Se você é Product Owner, PM ou trabalha em times ágeis, fica comigo aqui nesse vídeo até o final, porque eu garanto que essa reflexão vai mudar a forma como você vai encarar o seu trabalho. Então, pega o seu café aí, senta no sofá de forma confortável e bora lá para esse vídeo. Bom, eu não preciso dizer para vocês que o guia Scrum ele descreve o PO de uma forma. E o que as empresas querem hoje é totalmente diferente. Muitas das empresas hoje, elas acreditam que o PO é apenas um backlog manager. E o que é isso da gente trazendo para uma realidade? Ela quer alguém que organiza as histórias no Gira, alguém que prioriza tickets, que faz o refinamento com os times de forma interminável. Só que isso é uma visão muito pobre e equivocada. E eu vou estar explicando por que é uma visão pobre e equivocada. O próprio guia do Scrum, ele coloca de uma forma implícita que o PO ele precisa ter uma visão de produto, mas não é explícito. E isso abre margem para distorções enormes que acabam ocorrendo no dia a dia das pessoas que trabalham com produtos. O resultado é que a maioria dos POs que eu conheço, que eu encontro, passam horas cuidando de backlog, escrevendo requisitos detalhadamente que se desfazem na primeira rodada de feedback que a gente tem. E isso não é gestão de produto, é só um trabalho administrativo e muito mal orientado. Gente, eu quero trazer um contraste aqui, principalmente insights, análise e uma direção para onde a gente está indo, do que a gente quer falar aqui hoje, tá? Eu estou trazendo esse gráfico aqui para a gente poder acompanhar, e esse gráfico, inclusive, é do Product Active Framework, tá? E eles estão tentando demonstrar aqui para a gente todas as áreas que uma pessoa de produto deveria atuar para gerar impacto real no negócio. E aqui você pode ver blocos de atividades que vão desde pesquisa de mercado, entendimento de cliente, análise competitiva, visão, estratégia, precificação e lançamento. Ou seja, o produto ele é a estratégia, é a descoberta, é o posicionamento, é a comunicação. É muito mais do que as empresas querem hoje, que é um gerenciador de backlog, alguém que fica só gerenciando o backlog. E esse é o contraste que eu quero mostrar para vocês. Enquanto o Scrum coloca o PO preso a backlog, a gente está falando aqui da gestão de produtos. E essa gestão de produtos ela abre portas para impactar o negócio como um todo. Existe uma grande diferença, as empresas têm um entendimento do que é o papel do PO, mas a gente sabe que essa parte da estratégia é totalmente diferente. E a gestão de produto, ela é totalmente diferente do que o PO tem que viver no dia a dia. Então, vamos tentar explicar um pouquinho cada passo desse para que fique bem claro qual que é o papel de produto dentro de uma organização. Vou deixar o quadro aberto aqui para a gente continuar com os nossos temas aqui e para a gente ter um entendimento legal, tá? Quando a gente fala de gestão de produto, a primeira camada essencial é o insight. Isso significa que antes da gente pensar em backlog, antes da gente sair escrevendo história, antes da gente discutir funcionalidade, a gente precisa entender profundamente o contexto que a gente está inserido. E aqui
vão entrar 4 pilares fundamentais, que é a pesquisa de mercado, pesquisa de cliente, análise competitiva e análise de performance do produto. Vamos começar pelo mercado. Quantas vezes você já viu empresas investindo milhões em uma ideia porque parecia boa internamente, mas sem nenhum estudo real sobre o comportamento que o mercado exigia? Pesquisa de mercado é sobre você mapear tendências, você entender onde o setor ele está caminhando, você identificar novas demandas, você antecipar as mudanças que tem no mercado. E aqui é sobre você realmente sair da bolha da sua empresa, é você olhar para o mundo real como ele é. Depois vem a pesquisa com os clientes. E aqui não estamos falando apenas de mandar um formulário de satisfação depois de uma compra. A gente está falando de criar canais reais de feedback, de conversas com o cliente de verdade, de ouvir as objeções, dores, necessidades. Isso vale para clientes atuais. Isso também vale para leads que nunca compraram de você, ou até clientes perdidos que te abandonaram, que abandonaram sua solução. O terceiro pilar é a análise competitiva. Se você não entende os seus concorrentes, você está cego. Não é para copiar o que eles fazem, mas sim para você identificar as forças, as fraquezas, as brechas que ele vai dar. Muitas vezes a oportunidade está justamente em algo que os concorrentes eles estão ignorando. E por fim, a gente tem que falar de análise de performance. Não dá para a gente gerenciar produto sem olhar para dados. Qual que é a taxa de conversão? Qual que é o churning? Quanto tempo os clientes ficam na solução? Onde que eles estão abandonando? Quais os recursos são usados? Quais são ignorados? E aqui os dados eles se tornam como ouro. Você vai ter um mapa real de como que ele usa a sua solução. Se um PO não dedica tempo para gerar esses insights, ele está apenas chutando no escuro. E aqui eu posso dizer que é como dirigir de noite sem farol. E isso não tem nada a ver com backlog. Isso é estratégia de produto. Bom, uma vez que você coleta esses insights, a segunda camada ela vem chamada de análise. E aí é aqui que o jogo muda, porque a informação por si só, ela não vai gerar resultado. Ela é a análise que vai transformar os dados em decisão. E aqui a gente tem que começar lá pela segmentação. Em vez de a gente tentar atender todos os clientes, a gente precisa entender quais são os grupos de clientes mais relevantes para o produto. Isso envolve a gente olhar para as necessidades, comportamentos, perfis demográficos, fatores geográficos e até critérios psicológicos. Essa segmentação bem feita é o que vai permitir criar uma proposta de valor clara para cada público. Depois a gente pode falar em proposição. E aqui a gente está falando de desenvolver propostas de valor específicas. O que exatamente a gente está oferecendo? Quais os problemas resolvemos para determinados públicos? Qual que é a promessa que diferencia o nosso produto no mercado? Muitas vezes a gente vê produtos tentando ser tudo para todos e no final não está sendo nada para ninguém. Essa que é a grande realidade. O terceiro ponto, a gente pode falar que é o posicionamento. Isso é sobre como você quer que o mercado perceba o seu produto. É sobre você criar uma narrativa clara. Esse produto é para mim porque ele resolve exatamente o que eu preciso de forma melhor do que os concorrentes. Posicionamento não é apenas marketing, é a decisão estratégica. E por fim, a gente precisa falar de business, e principalmente business case. Isso significa justificar o que vale a pena investir em determinado produto ou funcionalidade. Aí você tem que analisar custo, benefício, risco, impacto,
qual que é o impacto esperado, é trazer uma racionalidade para esse processo de decisão e não apenas intuição ou pressão política, ou principalmente pressão interna de quem está vendendo um produto. O Product Owner que domina essa etapa, ele deixa de ser apenas um organizador de backlog e passa a ser um estrategista de produto. E aí ele vai ajudar a empresa a escolher onde investir energia, tempo e dinheiro. Bom, aí a gente vai chegar na camada que é a direção. E aí é um momento em que o gestor de produto ele deixa claro para onde a gente está indo. Primeiro, estratégia de produto. Isso envolve alinhar o produto com a estratégia da empresa. Não adianta o produto correr para um lado enquanto o negócio está querendo correr para o outro lado. Essa estratégia define as apostas principais. Em que segmento que a gente vai atuar? Quais que são as dores que a gente vai resolver primeiro? Onde a gente vai focar recurso? Depois vem a questão da visão. A visão é mais do que um slogan bonito. É uma narrativa que vai conectar o time e o mercado a um futuro desejado. É a frase que explica por que estamos construindo esse produto. Qual é o impacto que a gente quer causar no mundo? Em seguida, a gente tem os roadmaps. E aí a gente precisa ter muita atenção. Roadmap não é backlog. Roadmap é uma lista rígida de funcionalidade que a gente precisa entregar nos próximos 12 meses. O verdadeiro roadmap é uma direção estratégica, uma priorização de objetivos, uma lista de visão que pode e deve mudar à medida que a gente vai aprendendo com o mercado. E, finalmente, precificação. Pouca gente fala disso hoje no mercado, mas é um dos pontos mais críticos de produto. Preço não é só número, é posicionamento. Preço comunica valor, atratividade, diferenciação. Precificação exige sim análise de custo, mas também exige entender a percepção de valor que o cliente e a estratégia estão colocando ali, principalmente a estratégia competitiva. Quando um PO ele começa a atuar nessa camada de direção, ele deixa claro que ele não é um administrador de tarefa. Ele é, de fato, o guia do produto no mercado. Bom, agora a gente entrou na parte das atividades das entradas, que é tudo aquilo que ajuda a empresa a entregar o produto. E a gente começa pelo discovery, que é o coração dessa etapa, é o processo que a gente vai descobrir o que realmente vale a pena a gente construir ou não. E aqui entra a questão de experimentação, protótipo, teste com o usuário. Discovery não é sobre a gente sair escrevendo histórias, tá, pessoal? E principalmente escrever aquelas histórias detalhadas no Gira. É sobre a gente aprender rápido com o mínimo esforço possível. Depois tem a questão dos requisitos, e aqui a gente precisa atualizar a mentalidade. Requisitos não são documentos extensos que a gente escreve cada detalhe. Eles são pontos de partida para a gente conversar, hipóteses a serem validadas. E eles são usados como insumos para que o time tenha realmente a clareza, mas sem matar a sua criatividade, porque times que matam a sua criatividade é a pior coisa possível. Em seguida, a gente tem a questão do design e construção. E aí sim, esse é o momento em que a visão do produto ela vai se tornando real. E aqui o papel do gestor de produto é realmente ele garantir que o time entendeu o porquê de cada decisão. Só que, lembre-se, não ficar microgerenciando o como. O time ele precisa de autonomia para criar e, principalmente, a melhor solução prática e técnica. E, por fim, a gente tem a questão da prontidão, que é o estar pronto para colocar o produto no ar. E isso vai incluir teste, validação interna, alinhamento de operação, treinamento, suporte. Muitas empresas pecam aqui nesse setor, porque elas lançam sem preparar a máquina operacional, sem as pessoas terem o entendimento do que está sendo lançado no mercado. E aí aparece aqueles bugs do nada, sem motivo, sem saber o contexto,
e acaba atrapalhando demais os times e principalmente o backlog do PO. Esse conjunto de atividades mostra que o PO deveria ser um facilitador de valor, não um burocrata de backlog, porque grande parte desses processos, se você acaba falhando em algum, ele vai ficar preso a esse backlog e ele não vai conseguir fazer o trabalho dele de forma correta. Nas atividades de entrada, o foco é a gente ajudar a entrega do produto. Nas atividades de saída, é a gente ajudar a empresa a vender esse produto. E aqui muita gente ainda se confunde, né? Existe uma falsa ideia de que o Product Owner e a feature do Product Owner, ela termina quando é entregue pelo time de desenvolvimento. Só que, na realidade, a entrega só vai fazer sentido se o cliente perceber valor naquilo que você está entregando. Então, a gente começa lá pelo lançamento. Lançar não é a gente apenas subir a versão no servidor, gente. A gente mandar aquele release notes para o cliente dizendo aqui, ó, tá aqui o seu produto bonitinho, se vira. Um lançamento de produto ele tem que ser um evento, e aqui eu digo um evento bem estratégico. Ele precisa ser planejado, ele precisa ser comunicado, ele precisa ter um público-alvo definido, e acima de tudo, precisa criar percepção de valor no mercado. É o momento de você conectar sua storytelling com a estratégia que você criou. E quando o mercado finalmente enxerga o valor que você está construindo no seu produto, quando ele começa a ter percepção do que quão bacana o que você está entregando, isso vai se tornar muito mais prazeroso nos bastidores, tanto para você que é inovação, quanto para o cliente que está recebendo aquele produto. Depois, a gente tem a questão de promoção de produto. E aqui a gente não está falando de campanhas publicitárias apenas, a gente está falando de um trabalho contínuo da gente educar o mercado sobre por que esse produto existe, quais os problemas ele resolve, como ele se diferencia da concorrência. Isso envolve conteúdos de blog, vídeo, eventos, webinars, estudos de caso e até mesmo parcerias estratégicas que a gente tem com determinados clientes. O próximo ponto é a criação do conteúdo para o marketing e vendas. O time de vendas ele precisa de munição, ele precisa de argumento claro, ele precisa de materiais que vão ajudar ele a fechar um negócio. E não existe ninguém melhor para criar esse conteúdo do que quem conhece profundamente um produto. Esse é o momento em que o PO ele atua como uma ponte entre produto e o comercial. E principalmente ele garante que a narrativa ela seja coerente do que a gente está entregando, do que a gente tem. E finalmente a gente entra na questão de suporte e vendas. Muitas vezes o PO ele participa diretamente em causas estratégicas, ele responde às dúvidas técnicas, ele mostra o roadmap, ele tem que transmitir essa confiança para os clientes internos. E isso significa que não vai significar que ele vire só um vendedor de ideias, mas que ele realmente está ajudando a empresa a remover barreiras nesse processo de convencimento que a gente tem em cima dos nossos clientes. No fim do dia, essa saída é sobre levar o valor que o nosso produto tem para o mercado. Não adianta a gente ter o melhor produto do mundo se ninguém souber como ele está ali e como que ele funciona. Um dos maiores problemas que a gente encontra no mercado hoje, e existe uma grande confusão e enorme, é que as pessoas veem o PO como um gestor de backlog e não um gestor de produtos. O backlog é apenas uma ferramenta, um artefato dentro do framework Scrum. Ele organiza, sim, o trabalho que o time vai executar, mas reduz o papel do PO a um equívoco brutal. É como contratar um arquiteto e esperar que ele só vai organizar a agenda de pedreiros, e não é isso. O gestor de produto ele precisa estar pensando na estratégia, nos clientes, nos dados, principalmente no mercado. O backlog é só o reflexo de tudo isso. É a consequência, não o ponto de partida. Quando o PO ele se limita a backlog, ele vai virar sim um escrivão de tarefas. Ele vai passar os dias escrevendo histórias, refinando detalhadamente tudo que ele precisa fazer, adicionando campos e aceites, mas o valor disso é extremamente limitado
É um trabalho que poderia, em muitos casos, ser feito em conjunto pelo time. O risco é que, ao focar só em backlog, o PO ele se desconecta do cliente dos negócios. Ele perde a visão ampla que ele precisa ter do seu produto. Ele deixa de influenciar a direção estratégica do seu produto e vira um secretário de ticket. Esse capítulo ele precisa ser repetido e reforçado em qualquer conversa sobre agilidade. Backlog não é gestão de produto. Gestão de produto é muito mais amplo, muito mais estratégico e muito mais valioso. Agora vamos falar de um problema bem prático que todo time já enfrentou, o backlog infinito. A ideia é que precisamos documentar absolutamente tudo o que poderíamos fazer, criando uma lista interminável de itens. Na prática, isso cria uma falsa sensação de controle. Parece que a gente tem um plano, que a gente sabe o que vai acontecer nos próximos meses, mas a realidade é que a maioria desses itens nunca será implementado. E pior, o mercado, ele muda tão rápido que quando finalmente a gente chega naquele determinado item antigo do backlog, ele já perdeu relevância. O backlog infinito, ele gera muito desperdício, porque o PO ele perde muito tempo criando tickets que jamais sairão do papel. Por quê? O time ele perde energia discutindo detalhes de algo que pode nunca mais ser feito ou não precisar ser mais feito, porque a empresa cria expectativas irreais sobre quando aquilo vai ser entregue, e principalmente isso vem muito dos clientes, né? Eles criam expectativas irreais, e quando aquilo chega para ser discutido, realmente aquilo não faz sentido nenhum para o produto, ou realmente aquilo não faz sentido nenhum para o momento que a empresa está vivendo. O que realmente funciona é você manter um backlog curto, focado apenas no que é mais relevante agora para o seu momento. Tudo o que for de resto deveria ser tratado como hipótese, registrado em um outro lugar e não no seu backlog, ou simplesmente sendo descartado até que se prove relevante. O backlog ele precisa ser um instrumento vivo, que muda conforme a gente vai aprendendo com os clientes, com os dados, com o mercado. Ele não é um repositório de histórico de ideias. Longe disso. Ele é um farol para a gente ter qual que vai ser o nosso próximo passo dentro do nosso produto. Se existe uma alternativa poderosa ao backlog infinito, essa alternativa ela se chama cultura de feedback. Pense bem, se a gente está o tempo todo em contato com o cliente, testando hipóteses, validando ideias, entregando pequenos incrementos e medindo resultados, não precisamos de um backlog gigante, porque a gente aprende rápido e a gente ajusta rápido com o cliente o que é aquilo que a gente precisa fazer no nosso produto. Essa cultura de feedback, ela coloca o cliente no centro, em vez de a gente construir baseado em suposições, a gente constrói baseado em evidências. E isso exige a gente criar canais de comunicação constante, como entrevistas, grupos de usuários, pesquisas, testes de usabilidade, análise de métrica em tempo real, e exigem também a gente mudar a mentalidade da empresa. Em vez de a gente perguntar o que vamos entregar nos próximos 6 meses, a pergunta passa a ser o que a gente aprendeu essa semana e como isso influencia na nossa próxima entrega. Com o feedback constante, o backlog ele se torna mais leve, ele reflete apenas o próximo passo mais promissor. Ele deixa de ser uma bola de ferro e vira uma verdadeira bússola para a gente do que a gente quer para o nosso produto e o que a gente quer para o nosso cliente. Esse é o ponto em que o PO deixa de ser um administrador de tarefas e passa a ser um verdadeiro curador de aprendizados. Se você chegou até aqui, já percebeu que o papel do Product Owner não é ser só dono do backlog, não é ser só gerente de tickets, não é ele ser só um PMO disfarçado. O verdadeiro papel do gestor de produtos é estar conectado ao mercado, ao cliente, à estratégia e ao negócio. É ele navegar entre pesquisa, análise, visão, execução, é ele tentar guiar o time para construir o que realmente importa e não estar apenas escrevendo histórias e principalmente estar escrevendo histórias no gira de uma forma burocrática.
E aqui fica o convite: se você hoje se sente preso ao backlog, reflita um pouquinho. Você está de fato cuidando do produto ou apenas você está administrando tarefas? Pense nisso. O futuro da nossa profissão depende dessa resposta, porque as empresas que tratam o produto como backlog, elas estão condenadas a construir coisas que ninguém quer. Essa que é a grande realidade. Mas as empresas que tratam o produto como estratégia, ela tem a grande chance de criar impactos de verdade. E a escolha, no fim, começa com a gente que trabalha nessa área, pessoas de produto. Vamos tentar assumir esse papel. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilha com quem precisa ouvir isso e até o próximo vídeo, pessoal.